Cláudia! Claudinha, olha como isto está! Já viu aqui os livros todos arrumados? Olha a nossa biblioteca, os nossos livros todos, tudo empacotado. Vamos para obras, Vamos então tivemos que empacotar, fechar tudo, tem que ser pronto, mas lá por estar empacotado, ainda conseguimos cá dormir, achas? Conseguimos? Sim. Vamos dormir esta noite. Então, Vamos se ver. calhar, ficamos aqui, olha, estamos aqui os nossos sacos de cama, estava aqui tudo. A ideia, Cláudia, eu até queria dizer-te isto, a ideia que nós tínhamos de contar a história, ainda com os livros todos na estante, agora não vai ser possível. Pois não. Mas se calhar contamos na mesma, o que é que Os achas? livros ouve-se um barulhinho. Eu acho que é engraçado. Os livros as histórias estão a sair das caixas. Das caixas, e também é muito interessante, não sei qual é a tua opinião, que os meninos percebam como é isto de uma biblioteca, não só sem livros, mas com os livros aqui todos encaixotados, Exatamente. à espera de uma nova vida. Então, queríamos dizer que a Cláudia, eu e a nossa mala de histórias vamos aqui passar esta noite em amena cavaqueira e numa história que vos vamos contar na biblioteca. E porquê é que vamos aqui ficar? Porque estamos um bocadinho tristes. No fundo, esta biblioteca é a casa dos livros, mas também é um bocadinho a nossa casa. Os meninos estão habituados, que já fizemos aqui assim noites na biblioteca com muitos meninos, já fizemos carnavais, já fizemos tanta coisa boa, que a Cláudia e a Guida, as duas, não quisemos deixar passar este momento ainda na companhia aqui dos nossos amigos livros, na casa dos livros, numa casa onde fomos tão felizes, em que acho que também vos fizemos a vocês felizes, e portanto aqui estamos nós. Também está o nosso querido amigo Paulo Coelho, que está sempre connosco, mas que vocês não veem porque ele está a filmar, para vocês terem esta noção de como é uma biblioteca na calada da noite. É noite escura, lá fora já se vêem as estrelas e a lua, e portanto vamos contar as duas em jeito de despedida, mas não é uma despedida, porque nós, mesmo sem os livros, sem estes livros que estão aqui fechadinhos, nós deixamos alguns dentro da mala de histórias, a Cláudia dentro das gavetas da secretária dela, deixou guardados muitos livros e que vamos andar a contar por aí na mesma. Não é na biblioteca, mas nós vamos estar com os livros a contar outras histórias noutros locais. Qualquer das maneiras, hoje vamos contar aqui a nossa última história. Vamos dormir aqui, olhando as estrelas, e vamos cheirar pela última vez estes nossos livros nesta nossa casinha, que depois, quando abrir, vamos estar aqui todos contentes, mas aí já não vamos estar as duas sozinhas. Já vamos estar as duas, o Paulo Coelho e os meninos todos que queiram acompanhar-nos. Já devemos também estar fora desta história da Covid, que também nos tem vindo aqui a trocar um bocadinho as voltas. E então, a história que nós escolhemos para hoje, para vos contar hoje, é a história das preocupações do Billy. Para ajudar a contar a história, a Guida e a Cláudia trouxeram o Kamishibai, que é este teatrinho japonês que faz passar as ilustrações de uma forma em tamanho gigante e que vos permite ter a noção melhor, uma noção mais vasta de como é ilustrado este livro. É um livro importante, é um livro do Plano Nacional de Leitura que fala de medos. A Cláudia perguntou, então o que é que vamos contar hoje no meio dos caixotes e na biblioteca vazia? E então lembrou-se a Cláudia e a Guida concordou, que normalmente nós estamos de acordo nestas coisas. Olha, vamos contar o Billy, a história do Billy, porque ele tinha assim alguns medos. E nós ao princípio também estávamos as duas aqui com um bocadinho de medo de vir para aqui à noite, mas como temos o Paulo Coelho, isto é mais fácil. E então, cá vamos começar a contar a nossa história. Eu vou narrar, a Cláudia vai fazer o favor de passar as ilustrações, o Paulo vai filmar e vocês vão ver e vão ouvir para depois nos dizerem se gostam, sim? Ora, então vamos lá começar a história. O Billy preocupava-se com muitas coisas, andava sempre muito preocupado. Preocupava-se com chapéus, preocupava-se
Durante a noite, com os medos, ele olhava para o teto e pensava: estou a ver chapéus no teto, estou cheio de medo, quem pôs aqui estes chapéus? Ficava nervoso, ficava ansioso, de repente virava-se para o outro lado e pensava: não quero ouvir mais nada, não estou a ver mais nada. Mas virava-se para o outro lado e ele de repente olhava para o teto e o que é que ele via? Sapatos. Como é isto? Tanto sapato no teto? Ui, que medo! Vou beber uma pinguinha de água. Estou assustado, tanto medo. Virava-se para o outro lado porque a mãe tinha-lhe dito, quando ele tivesse pesadelos, para se virar para o outro lado que passava. E assim fazia. Virava-se para o outro lado, mas os pesadelos continuavam. E o que é que ele via de repente? Já não via os chapéus. Via o quê? Nuvens. Bom, tudo nuvens, o quarto todo completo cheio de nuvens. O Billy, cada vez mais mal disposto, começa a pensar: tenho que chamar alguém, eu estou mal disposto, eu estou cheio de medo, agora são nuvens, já não é chuva, mas eu só vejo sombras. E de repente o que é que ele olha e o que é que ele vê? Mesmo chuva. Começa a ver pingos de chuva, como se estivesse a entrar no quarto, e põe o ouvido à escuta e até parece que lá fora, nas janelas, houve o barulho da chuva a cair. Ai, que aflição, que medo que tem o Billy. E pensa: não pode ser, eu tenho que ter força, vou-me virar para o outro lado e tentar dormir, pôr as mãos nos ouvidos e não quero ouvir nada. Só que de repente abre os olhos, olha para a parede e o que é que ele começa a ver? Pássaros. Muitos pássaros grandes. Os pássaros todos a voar. O Billy começa a achar: e os pássaros agora, se vêm ter comigo, que grandes que são? Às tantas, dão-me uma bicada. Eu não consigo. Eu tenho que ir chamar o meu pai, eu tenho que ir dizer qualquer coisa, porque já deve ser quase manhã, eu não prego o olho. Eu estou mal disposto, eu vou chamar o meu pai. E o pai tentava sempre ajudar o Billy. Não te preocupes, Billy, dizia o pai. Nenhuma dessas coisas pode acontecer. Sabes o que é? É a tua imaginação. A tua imaginação é tão forte que tu parece que estás a ver essas sombras todas, mas nada disso acontece. Tem calma, tenta dormir. Bom, lá ia o Billy novamente para a cama e mais uma noite daquelas em que as coisas todas, aquele cenário repetia. Na noite seguinte, já à noite e ele sem dormir, o que é que ele resolveu ir? Chamar a mãe. E foi chamar a mãe e a mãe também. As mães têm ali um jeitinho especial, talvez aquela voz doce da mãe. A mãe às tantas dizia: oh Billy, então o pai não te disse já que ao pé dele tu estás seguro? O pai é forte, não acontece nada com o pai aqui. E a mãe já te disse: tens de estar calmo. Achas que a mãe e o pai te deixavam entrar em perigo, se deixar entrar na janela esses pássaros e essas sombras todas? Não, tenta dormir. Nós não vamos deixar que nada te magoe. Vai para a caminha, fecha os olhos, pensa em coisas boas, tu vais continuar a ter os teus sonos sossegados e vão acabar estes pesadelos. Só que o Billy continuava preocupado. Já não dava os conselhos do pai, já não chegava à voz doce da mãe e o Billy continuava preocupado. E a maior preocupação surgiu, sabem quando? Quando a mãe e o pai, numa manhã, chegam ao pé deles e diz: ó Billy, sabes que tu hoje vais dormir à casa da avó. O Billy aí é que começou a pensar: então, se aqui já é isto, eu não durmo e entra tanta coisa aqui pelo meu quarto. Agora, quando eu chegar à casa da minha avó, como é que eu vou fazer? E também tenho vergonha de chegar à casa ao pé da avó e contar destes meus medos, o que é que a minha avó vai dizer? A minha avó até já diz que eu sou crescido e eu agora vou dizer que tenho este medo. A minha avó vai dizer que eu já não sou bebê para estar com estes sonhos. Então o Billy ficou tão atrapalhado que pensou: bom, está bem, eu vou dormir, logo se vê o que é que a coisa vai dar e como é que eu vou passar.
Lá foi, deitou-se em casa da avó e tentou dormir. Mas dormir, nada, o sono não conseguia vir. Até que ele se levantou e, pé ante pé, ele foi bater à porta do quarto da avó. E foi dizer: avó, eu não consigo dormir. E a avó, as avós são muito sábias. A avó começou logo a pensar: já sei o que é que vai dizer o meu neto, porque eu já ouvi esta conversa nos meus filhos, nos meus outros netos mais crescidos. Mas a avó, mesmo assim, com aquele ar sábio das avós, ainda lhe disse: ó Billy, então, mas tu não dormes porquê? E o Billy, com um bocadinho envergonhado, lá contou: ó avó, eu já em casa dos meus pais é a mesma coisa, eu não consigo dormir. Eu vejo sapatos, eu vejo pássaros grandes, eu vejo tanta coisa a passar, que eu fico toda a tremer, fico com falta de ar, eu não consigo dormir. E então a avó, com o seu ar tranquilo e muito sábio, o que é que a avó diz? Espera aqui um bocadinho, que eu acho que vou ali buscar uma coisa que é a coisa certa para ti. Eu acho que os teus pais já utilizavam isto que eu vou buscar, era um remédio certinho para os teus pais terem um sono sossegado e tranquilo. Os teus primos mais velhos também já cá dormiram e também já lhes entreguei, já lhes emprestei o que vou buscar para ti. Espera aqui um bocadinho, deixa-me ir ao quarto, que eu já te trago um remédio que não é de beber, não é de tomar, mas que é uma solução para o teu sono tranquilo. E assim fez. A avó, pé ante pé, porque essa avó já anda um bocadinho devagar, lá foi ao quarto e quando vem, a avó abre a mão e dentro da mão da avó aparecem uma série de bonecos como estes que a Cláudia aqui passou no Camachibai e como estes que a Guida aqui trouxe e que tem aqui em pano, que representam uma família de um pai, de uma mãe e de um menino, e mostrou estes bonecos, abriu a mão e mostrou ao Billy. E disse: olha Billy, eu tenho aqui estes bonecos. Estes bonecos chamam-se bonecos das preocupações. São os bonecos que são feitos, estes não, mas estes que estão nas ilustrações são feitos na Guatemala, por uns meninos que têm como tradição levarem os bonecos para a sua cama. Quando chega à noite e os meninos têm estes medos, estas preocupações, os meninos contam o seu medo a cada um dos bonecos. Então, qual é o teu medo, Billy? E o Billy disse: olha, eu tenho tanto medo daqueles pássaros gigantes. Então, vais para o teu quarto e quando lá chegares, pegas no boneco e contas-lhe esse segredo: eu tenho medo dos pássaros gigantes. E metes debaixo da tua almofada e ela vai tomar conta daquele teu segredo. Ainda tens outros medos? Às vezes tenho medo de sapatos. Então, contas ao outro boneco das preocupações que tens medo do sapato e metes debaixo da tua almofada e vais contando todos os medos que tu tiveres aos diversos bonecos. Achas que tens mais do que 3 medos? E o Billy disse: oh avó, talvez cheguem. E assim fez. Bom, o Billy foi para o seu quarto com os seus bonequinhos na mão e já ia um bocadinho mais contente, porque aquela conversa da avó fez-lo acreditar que se calhar estes bonecos tinham esse poder de afastar as preocupações e as preocupações que estavam neles até ficavam ali com os bonecos debaixo da almofadinha. E então o Billy, lá sozinho no quarto, contou as suas preocupações todas aos bonecos, uma a uma. Deitou-se na caminha, fechou a almofada, fechou os olhos e o que é que não aconteceu logo? Foi ficar acordado. O que é que aconteceu logo? Foi ele dormir certinho e direitinho. Adormeceu e ficou ali que nem um anjo. Mas na noite a seguir, pensávamos nós que o caso estava resolvido e o Billy voltou a preocupar-se. Disse: mas então porquê? Porquê que ele está... Se ontem dormiu tão bem, se esteve aqui tão feliz, tão contente porque os bonecos guardaram as preocupações, porquê é que hoje ele se vai preocupar outra vez?
E porquê é que ele se estava a preocupar? Era porque ele não conseguia parar de pensar nas preocupações que os bonecos iam ter. Porque ele, no fundo, pensou assim, então se eu já não tenho as preocupações, se as passei aos bonecos, coitados daqueles bonecos, vão ter as preocupações todas por mim. E então não achava que aquilo fosse justo. No dia seguinte, pela manhã, o Billy teve uma ideia. Passou o dia todo na mesa de cozinha da avó a trabalhar. Era um trabalho muito difícil e ele, no princípio, até fez muitas asneiras, mas teve que começar, recomeçar por várias vezes até conseguir fazer certo. Quando chegou ao fim do dia, finalmente o Billy tinha conseguido fazer o seu trabalho. O que é que o Billy fez? Alguém adivinha? Então eu vou dizer. Ele fez muitos bonecos das preocupações. Ele, com pauzinhos de fósforo, foi enrolando de lãs e construindo muitos bonecos das preocupações, para que os bonecos das preocupações dele pudessem contar aos bonecos das preocupações que ele tinha feito, as preocupações que ele próprio lhes tinha passado, como se fosse uma cadeia, e que todos eles conseguissem dormir sossegado. Na última noite em que o Billy dormiu em casa da avó, ele estava tão contente. O que é que ele fez finalmente? Foi deitar-se, olhou para os seus bonecos das preocupações, até pensou, vou levá-los todos comigo, mas eu já nem tenho assim tantas preocupações. Só que eles, coitados, se calhar têm lá muitas, porque serão aquelas dos dias todos que eu lhes fui contando. Mesmo assim vou levar. Pôs debaixo da almofadinha dele e dormiu sossegado, porque ele pensou que as preocupações daqueles bonecos eram passadas aos outros e que assim não havia preocupações para ninguém. Todos iam dormir sossegadinhos e serenos. E os seus amigos bonecos das preocupações dormiam também tranquilos como o Billy. E assim termina esta história. Assim termina uma história sobre o medo que todos nós temos do escuro. Toda a gente tem medos de qualquer coisa. Eu digo sempre que não há valentes, nós temos é que enfrentar os nossos medos. E agora mesmo que estamos nesta fase, a Cláudia e eu estamos aqui a contar a história, o Paulo está aqui connosco. Nós estamos numa época em que estamos perante uma pandemia, nós também temos muitos medos, mas nada que nos impeça de ficarmos paradas e deixarmos de sair e de conviver e de viver e de estar aqui a contar-vos esta história, porque o prazer de estar convosco e o prazer de levar até vocês a despedida da nossa biblioteca de Bombarral é muito maior que qualquer medo. Queríamos também dizer, a Cláudia e eu, que a página de Facebook da biblioteca vai continuar a estar ativa. Esta história vai estar lá. Vocês podem, esta e outras, podem pedir aos pais para acederem à página da Biblioteca Municipal de Bombarral e vão vendo o que nós vamos fazendo, não aqui, mas por noutros espaços. A Cláudia deixa-vos esta promessa, porque a Cláudia normalmente é que é a investigadora dos espaços e que diz onde é que a mala pode pousar, e nós as duas, nesta bela parceria, com a ajuda do nosso querido Paulo Coelho, nós vamos estar por aí, sempre convosco. Quem sabe se até, olha, o Dia Mundial da Criança, talvez já estejamos fora disto, talvez possamos comemorar todos juntos. Fica a promessa, logo que nós possamos estar juntos, estaremos. Até lá, estamos na página de Facebook da Biblioteca Municipal de Bombarral. Tchau! Então, Guida, vamos fechar o teatrinho. Muito bem. Vamos dormir. E tem que ser. E descansar. E descansar, que amanhã temos muito que fazer, a ajudar aqui a tirar. Vamos ouvir as histórias todas, os livros. Tudo a sussurrarem. Cláudia, tu não tens medo? Não, agora não. Depois da história do medo já não tenho. Eu também não, mas mesmo assim, olha, toma um bonequinho. Eu também vou pôr só. Eu não, sabes o que é que eu às vezes ponho-me a pensar? Que pode vir aí alguma toupeira. Há ali aquelas toupeiras que eu vi ali muitos buracos. Olha, vou dizer a este menino, para me tirar o medo da toupeira. Olha, Cláudia, até amanhã, dorme bem. Vai, tens a pilha?
Ai, que bem. Ai, olha que até se dorme bem na biblioteca. Olha, eu gosto deste cheirinho a livro. Que Cheiro a bom. livro. Ai, que bom. Ai, que bom. A biblioteca é um sítio bom para dormir. Olha, afinal, até amanhã. Sonhos de princesa e de fada. Até amanhã. Dorme bem. Obrigada, igualmente.